Como eu disse, sou daqui de Lorena, nasci aqui. Eu sou jornalista de formação, me formei na Unifateia, aqui em Lorena. Minha primeira experiência com produção de eventos foi na faculdade. Eu produzi um evento que o curso de jornalismo tinha como parte da grade curricular produzir e entregar. O nosso evento se chamava Em Pauta. Nós fomos da turma que estreou esse evento. Até então tinha evento para publicidade, para rádio e TV, não tinha para jornalismo. No ano que a gente ia se formar, eles estipularam Em Pauta pra gente. O meu primeiro contato com a produção foi esse, na faculdade, e eu detestei, achei que aquilo não era pra mim de jeito nenhum, fiquei assustadíssima, horrorizada com tudo que aconteceu, nunca mais vou seguir pro editorial, e é isso, fica na memória essa experiência tenebrosa de fazer produção. Corta pra eu terminando a faculdade, entregando meu livro como TCC, decidindo largar tudo, sair mochilando pra onde desce e me produzindo enquanto escritora. E aí essa foi a minha primeira experiência profissional de produção, que foi produzindo o meu livro e meu início de carreira como escritora ali em 2017. Nesse período de 2017 eu participei de algumas festas literárias, feiras literárias. Então a experiência em produção foi essa, de me agenciar, de vender as minhas palestras, vender os meus lançamentos, vender o meu livro. E vivi essa experiência junto com a Priscila, participando desses eventos literários que a gente tem, principalmente aqui no Vale, e também puxando um pouquinho para Paraty, que existe a Flip, que é um movimento literário muito forte ali, então a gente aproveitou um pouco já desse universo que existia ali. E aí, do livro, eu fui puxada para a produção de espetáculo de dança. Eu trabalhei com a Laila Molinari, uma bailarina aqui de Lorena também, que tem um espaço, uma casa artística que ensina dança para as pessoas de todas as idades, de todos os desejos também em relação à dança e o corpo. E aí eu trabalhei com ela em 2017, fazendo a produção do espetáculo Trama Terra, que foi um espetáculo que aconteceu em 2017 também. E foi quando eu conheci Cássio Borges, meu amicíssimo, que está aqui fazendo minha oficina. Muito obrigada, amigo. E o Cássio é dramaturgo e diretor de teatro. E ele me convidou para atuar em uma peça dele em 2018. Eu participei desse espetáculo de teatro e um pouco mais à frente ele me convidou para atuar em outra peça, para substituir uma atriz que fazia parte do elenco e não ia poder. E era um espetáculo que tinha sido convidado para ser apresentado na Fringe, que é um dos maiores festivais de teatro do Brasil e o maior festival de teatro internacional da América Latina, é isso? Sim. E essa experiência de ir para a Fringe e ver um festival de teatro em Curitiba gigante, os espetáculos acontecendo, e eu me encantei muito com esse espetáculo que ele me convidou para participar, que foi o espetáculo convidado para a Fringe, que foi o Espelhe, e vi muito potencial nesse espetáculo. Eu já tinha conhecimento de PROAC e Lei Rouanet, ainda não tinha participado efetivamente da escrita de um projeto que captou recursos. E aí eu falei pro Cássio sobre o PROAC. Eu acho que essa peça tem total potencial para passar no PROAC. Ela cumpre todos os requisitos de impacto social, relevância histórica, relevância social, diversidade no elenco. E eu acho que a gente precisa tentar. E aí a gente fez a nossa primeira tentativa em 2018 de inscrição no PROAC. Primeira tentativa frustrada, não aprovamos o espetáculo em 2018. Mas ali abriu uma porta pra gente, assim, de a gente pode fazer isso, a gente consegue fazer. O interessante do PROAC é que você tem contato com as notas dos projetos inscritos também. Então você consegue mensurar o que não foi tão legal ali na inscrição do seu projeto e acompanhar a execução de projetos que foram aprovados. Daí você compara aquilo que você propôs com aquilo que está sendo executado por um projeto que foi aprovado. E você consegue aprimorar aquele projeto para o ano seguinte. E nessa época, a gente ainda conseguia baixar os projetos aprovados, eles ficavam públicos. Hoje não mais, hoje você não consegue mais ter acesso aos projetos que são aprovados no PROAC. Então a gente aproveitou desse recurso, olhou todos os projetos, analisou muito e avaliou uma autocrítica super dos projetos que a gente estava fazendo ali.
E em 2020, a gente fez mais uma tentativa. Já era ano de pandemia, então a gente fez uma tentativa com o PROAC recebendo o incentivo da Lei Aldir Blanc, que na época ainda não era uma política nacional, era uma lei emergencial, e fomos aprovados. Conseguimos o primeiro PROAC para a companhia em 2020 para executar em 2021. Paralelo a esse processo que eu construí com o Cássio de escrita de projetos e aprovação de editais, eu comecei a fazer a produção de um festival de cinema que acontecia aqui em Lorena, que é o Cinefest Gato Preto, que não existe mais, infelizmente. Era um festival incrível de cinema que a gente tinha aqui. Era uma potência sem igual, assim, para nossa região. Vinham pessoas do Brasil inteiro exibir os seus materiais aqui. Cinema nacional em força acontecia aqui em Lorena, com pessoas muito potentes e que acabaram ganhando destaque nessas grandes produtoras que têm muito recurso, muito alcance, muita visibilidade. Então, várias pessoas que começaram no Gato Preto hoje são da Globo, são da O2, fazem produções com a Netflix. Nós tivemos muitos momentos especiais aqui para quem era do audiovisual nessa época, se interessava pelo audiovisual também. Então eu fiz a produção do Cinefest Gato Preto em 2018, 2019, 2020. O último Cinefest Gato Preto que eu fiz foi em 2020. E foi o último Cinefest Gato Preto que aconteceu também. Ele foi idealizado pela irmã Olga de Sá, falecida já, que era fundadora do Instituto Santa Teresa e da FATEA. E junto com a professora Olga Arantes, que dá aula no curso de pedagogia na FATEA, e ele ficou como propriedade da Fundação Olga de Sá, que é uma fundação que faz parte do Unifateia, e a fundação decidiu por não mais fazer o festival, não dar continuidade. Como era um evento interno da fundação, a gente não pôde fazer muito por ele também e acabou não acontecendo mais. E aí, na sequência de eventos e de produção, a gente fez o Capivara Festival em Guaratinguetá, a terceira edição do Capivara. Um festival que começou com vários artistas e fazedores de Guaratinguetá. O primeiro ano feito super na raça, com zero orçamento. No máximo, uns apoios para um lanche ou a estrutura de som, uma caixa, um microfone e um pedestal. E acreditando muito nos artistas, e os artistas acreditando muito na potência que tinha ali do festival. E eles fizeram a primeira edição acontecer. A segunda edição já foi com o apoio da Secretaria de Cultura, então teve uma estrutura um pouco maior, teve o apoio do trânsito para fazer um fechamento de um quarteirão para o festival acontecer na rua. E a partir dessa segunda edição ali, brilhou meu olho também, falei, vamos tentar esse festival no PROAC, que é mais um que cumpre todos os requisitos de política pública. E conseguimos aprovar o Capivara, aprovamos em 2020 para a execução em 2021, fizemos a terceira edição. Como ainda era pandemia, a vacinação estava começando a ser falada e a gente vendo como uma possibilidade real de todos receberem a vacina, nós fizemos o Capivara de maneira híbrida, algumas atividades presenciais, mas sem a convocação do público, então eram intervenções públicas mesmo. E todas essas intervenções captadas, que depois a gente fez uma grande transmissão de 3 dias com a programação completa do festival. Aí o Capivara tinha música, teatro, dança, performance, rodas de conversa, oficinas. Foi um festival bem abrangente também, super interessante. E depois do Capivara, eu fui dando sequência com os trabalhos com o Cássio, da CIA Cássio B. E aí a gente tem uma leva de espetáculos teatrais que nós fomos produzindo, circulando, executando, tudo graças ao incentivo das políticas públicas à cultura, captando recursos de PROAC editais estadual, de Aldir Blanc estadual e Aldir Blanc municipal, de Paulo Gustavo estadual, Paulo Gustavo municipal. Esse foi o ano mais doido das nossas vidas de produção de projetos e
recursos para executar os nossos objetos culturais, que nós aprovamos 14 projetos para executar em 12 meses. Então, deu mais do que um projeto cultural por mês, e aí nós jogamos 2 projetos para 2025, que nós vamos fazer a segunda edição do Festival Amoreiras, que é um festival de teatro LGBT que acontece aqui, idealizado pelo Cássio. Vai ser a segunda edição, a primeira aconteceu em 2022. E a primeira edição do Garcine, que é o nosso próximo super festival de cinema, que é idealizado pela Priscila também. O Amoreiras é aqui em Lorena, o Garcine é em Guará. Então, esses 2 festivais maiores que ocupam muito mais da nossa agenda, tanto para executar quanto para produzir, a gente remanejou para entregar em 2025 e demos conta de todas as outras produções de teatro e audiovisual agora esse ano. Estamos dando conta, né? Ainda tem bastante coisa para executar, para finalizar. Ainda tem filme para lançar, tem espetáculo para montar e apresentar, e espetáculos para a gente apresentar. Só retomar a produção e apresentar. Eu acho que eu dei um bom panorama do meu envolvimento com a produção, como que isso começou na minha vida e como isso se desdobra. Ano passado eu joguei muito para o universo, que eu gostaria de trabalhar com produção cultural, porque eu estava trabalhando desde 2021 com uma produtora em São Paulo que era bem voltada para entretenimento e não projetos culturais, que existe uma diferença. E o entretenimento, às vezes, ele ficava muito vago para mim, assim, não tinha esse brilho no olho e essa realização de alma que tem a entrega de um projeto de relevância social, cultural, que tem um impacto ali onde você está. E aconteceu, esse ano eu saí da produtora de São Paulo e fiquei só com esses 14 malucos projetos que a gente topou fazer esse ano, e eu espero continuar assim nos próximos anos também. O que a gente está jogando para o universo agora é menos projetos com muito orçamento, que daí a gente tem tempo de qualidade para trabalhar nesses projetos também, e diminui um pouco o nosso desgaste de dar conta de 14 projetos em 12 meses, né? Acertar, melhorar o pedido agora, é isso. Menos projeto com muito orçamento. Pode passar, por favor. E aí, tudo isso aconteceu na minha vida a partir do momento que eu decidi formalizar a minha atuação enquanto produtora cultural. Que esse é um ponto muito importante. Eu acho que a partir daqui a gente já começa o conteúdo da escrita de projetos culturais para editais de leis de incentivo à cultura. A formalização significa você transformar o seu trabalho pessoal numa prestação de serviços profissional na área que você está escolhendo atuar, que no caso é a produção de eventos. Eu abri o meu CNPJ em 2018, quando eu fui convidada para fazer o Cinefest Gato Preto. E daí eu virei uma prestadora de serviços, eu prestava o serviço de produção, que é o que eu continuo fazendo até hoje. E ter um CNPJ, nesse caso, ele é tão importante porque você tem mais controle fiscal e você separa a sua vida pessoal da sua vida profissional no âmbito fiscal de Receita Federal, prestação de contas, e você consegue ter um controle dessa verba que entra para você executar um evento e da verba que entra para você enquanto profissional que trabalha para a execução de eventos. Outra coisa que diferencia também são que alguns editais, eles fazem uma diferenciação de premiação para pessoa física e premiação para pessoa jurídica. Então, se você propõe um projeto enquanto pessoa física, em alguns editais especificamente, depende da regra e de como aquilo vai ser decidido internamente, você recebe uma verba menor, e às vezes essa verba ela tem até o desconto do imposto de renda na fonte, da contribuição do INSS, então você, enquanto produtor e artista, recebe uma verba um pouco menor. Se você tem um CNPJ, você concorre àquele edital como pessoa jurídica, você recebe o valor para empresas sem nenhum desconto, sem nenhum tipo de desconto, a não ser os encargos que a pessoa jurídica já tem. No caso, eu sou microempreendedora individual, sou MEI. O MEI já pode concorrer a todos os editais.
PROAC, Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc. O MEI pode ser contratado como prestador de serviço de todos esses projetos também, aprovados em editais ou com verba de incentivo privado. E o MEI ele tem a contribuição mensal, que é o imposto mensal, o DAS, é um recolhimento de valor fixo. Então, todo mês você paga essa contribuição, esse tributo, e nesse tributo já é descontado o imposto de serviço, e o imposto de renda e o INSS. Então, quando você presta um serviço sendo MEI, você não paga nada, mais nenhuma taxa, nenhum tributo em relação àquele valor que você está recebendo pela prestação do seu serviço. Já foi pago no imposto, na sua contribuição mensal. E aí, a partir disso, ampliam as possibilidades de contratação para você participar de outras produções e também aumenta as chances de você receber um valor coerente ao seu objeto, aquilo que você está propondo. E a partir de 2018 eu abri o meu CNPJ, minha produtora, que é a Janela Expressa, Produções Culturais. E com a Janela Expressa eu fiz todas essas produções que eu tracei a linha do tempo para vocês falando sobre o meu trabalho pessoal. Tudo aconteceu a partir da Janela Expressa. Quem fez essa logo, inclusive, foi o meu irmão, enaltecendo o trabalho dele. E sobre a formalização, é muito transformador você se formalizar e ser uma pessoa jurídica. E é mais uma responsabilidade também, assim, é uma virada de chave enquanto pessoa física que presta serviço e enquanto produtor com um CNPJ sendo uma pessoa jurídica. E essa responsabilidade ela precisa se tornar também um compromisso mensal, porque ao mesmo tempo que essa contribuição mensal do DAS, ela te salva do imposto de serviço, ela te salva do imposto de renda e te salva com o INSS, a gente pode se aposentar sendo microempreendedor individual. Se a gente não tiver em dia com essa contribuição, a gente também não ganha edital, a gente também não é contratado, então é uma atenção extra que a gente tem que ter com esse grande poder, a grande responsabilidade de lidar corretamente com esse compromisso da tributação. Escrever projeto. Sim, escrever o seu projeto. Pensar com clareza naquilo que você gostaria de executar e de propor, no caso de uma captação de recursos, e formatar essa ideia, esse desejo, em etapas de execução. Explicar claramente o que você vai fazer, onde você vai fazer, como você vai fazer e por que você vai fazer. E aí, por que a gente vai escrever o projeto, depois de eu ter explicado que sim, vamos escrever o projeto? Porque para você conseguir um patrocínio, seja ele de fonte privada ou de iniciativa pública, que iniciativa pública seriam todas essas leis que eu falei no início, PROAC, Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, você precisa apresentar uma ideia formatada e formalizada, que as pessoas consigam ler as suas palavras e entender aquilo que você pretende executar, aquilo que você quer fazer, entender a relevância da sua proposta artística e, a partir daí, acreditar nesse projeto junto com você e viabilizar esse projeto de acontecer. Então, por isso que a gente vai escrever. Esse é o maior motivo da gente escrever um projeto. Pegar aquela ideia artística toda abstrata, nossa, muita arte, e transformar ela numa parada formatada e esquemática ali, sistematizada. É necessário sistematizar. É um desafio, muitas vezes, para o artista, mas existem várias pessoas que topam fazer esse desafio junto com o artista ou pelo artista. E é importante também o artista, no caso de... Se o artista toma a decisão de terceirizar esse serviço, eu quero que você faça o meu projeto, é importante para o artista compreender o que é necessário estar nesse projeto para ele conseguir passar para essa pessoa que vai fazer a escrita exatamente aquilo que ele quer fazer também. Por isso que é interessante o artista pensar em conjunto com o seu produtor ou com uma pessoa que vai fazer o projeto para você. Pode passar para mim, por favor. E aí você vai pegar essa ideia
esse objeto cultural que você deseja captar recurso, viabilizar para a execução e vai contextualizar no espaço social. Você vai colocar essa ideia num espaço físico, real, e compreender primeiro como que isso acontece num espaço físico, como isso reverbera num espaço físico, qual o impacto que isso tem, como que o espaço recebe a sua ideia, a sua proposta artística, e como que o entorno, as pessoas que compõem esse espaço físico recebem o seu objeto. Quem são essas pessoas? Por que elas querem o que eu vou fazer? Por que elas precisam do que eu vou fazer? Como que o que eu faço impacta na vida dessas pessoas, transforma a vida dessas pessoas, transforma a maneira de pensar, ou endossa alguma coisa que já existe ali naquele grupo, naquele espaço, verbaliza o que aquele grupo, ou aquelas pessoas, aquele espaço precisa dizer, precisa comunicar e não está sendo comunicado. Pensar na arte como esse impacto social e como parte desse social, desse espaço e desse grupo que você está propondo, está querendo atingir, que você acha enquanto artista que é o público que quer o que você tem para oferecer. E aí, tendo essa clareza do objeto, que é o que você vai propor, de onde você vai executar e de quem vai receber e por que essas pessoas vão receber, você já tem aí escrito a apresentação do seu projeto, o que é, como ele se desenvolve, como e onde, para quem e por que ele é necessário existir, é necessário ser viabilizado. Pode passar para mim, por favor. E nesse pensamento de para quem eu vou fazer, é preciso compreender como que você vai fazer para essas pessoas que você deseja atingir, para essas pessoas que você entende que são as pessoas que querem o que você tem a oferecer. E aí, depois de entender um pouco da sua estratégia de como chegar nesse público, de já prospectar como a sua arte vai ser recebida, aí você dá uns passos para trás e enxerga o que ficou de fora depois dessa segmentação que você fez do seu projeto. E olhando o que ficou de fora, como você vai agregar o que ficou de fora? Como que você vai democratizar o seu objeto artístico? Como que isso vai ser acessível para todos os públicos e para ramificações do seu público que não cumprem todos os checks ali na lista de você é meu público. Vou dar um exemplo. Você pensa em fazer uma apresentação de um espetáculo de teatro, estou dando esse exemplo que é o que está mais na minha realidade. A gente pensa em fazer uma apresentação de um espetáculo de teatro que comunica sobre violência doméstica, sobre abuso sexual infantil. E a gente pensa em fazer essa apresentação num teatro, num palco que existe numa área nobre da cidade, que as pessoas têm um pouco de resistência de ocupar esse espaço, pessoas de bairros mais distantes do centro, pessoas com poder aquisitivo mais baixo, mesmo realizando esse espetáculo de forma gratuita. Você já pensa em fazer gratuitamente, que é para transformar essa ação numa ação democrática. Mas o espaço que está inserido já é um espaço que não é democrático, que essas pessoas já têm uma resistência de chegar até ali. Como que você vai fazer com que esse público que cumpre os requisitos do que você imagina que é seu público, compre a sua ideia mesmo assim, que eles cheguem para consumir aquilo que você está disposto a comunicar. Eu vou fazer uma ação formativa no bairro, onde estão essas pessoas que têm mais resistência de chegar nesse espaço que por muito tempo elas não foram bem-vindas. Eu vou disponibilizar... Oi, Luci, boa noite. Dá licença. Fica à vontade.
eu vou disponibilizar transporte para que pessoas que moram muito distante desse centro possam chegar até aqui. Eu vou ativar produtores, fazedores de cultura que estão inseridos nesses grupos, nesses bairros, para comunicarem a essas pessoas e explicarem para essas pessoas que é uma ação pública, é uma atividade cultural que parte de uma política pública. Então, é feito para que essas pessoas ocupem esses lugares. E também pensar em como você pode acessar grupos, tendo esse exemplo de um trabalho que fala sobre violência doméstica e fala sobre abuso sexual, como que você pode acessar grupos que já discutem esse tema ou trabalham na prevenção dessa violência ou na redução de danos, e apresentar esse projeto para essas pessoas, para que elas conscientizem outras pessoas a estarem ali. Então, pensar em democratizar o acesso é você definir o seu nicho e conseguir visualizar as pessoas que ficam de fora desse acesso, desse hábito de estar, de frequentar, e já traçar uma estratégia, pensar num plano de inserir essas pessoas para estarem ali consumindo o resultado de um incentivo de uma política pública. E para além desses pontos levantados de democratizar acesso, de ampliar o público, também pensando na acessibilidade enquanto recursos para pessoas com deficiência, que ainda é um caminho que a gente tem muito a percorrer, muito a estudar, muito a compreender como fazer, mas sempre levar em consideração se você está colocando ferramentas e recursos de acessibilidade em âmbitos de comunicação. Então, pessoas cegas conseguem consumir o meu trabalho? Eu estou oferecendo um recurso de audiodescrição para essas pessoas? Pessoas surdas, elas conseguem entender o meu trabalho? Elas vão assistir o meu espetáculo de teatro e elas vão entender o que está acontecendo? Eu tenho um intérprete de Libras ali capacitado, que fez parte do processo de ensaio, que também compreende a dramaturgia para interpretar as falas, interpretar as músicas, interpretar os efeitos sonoros. E pensando também enquanto espaço físico, o meu espaço recebe pessoas com mobilidade reduzida, o meu espaço tem acessibilidade, ele não tem, e aí se eu recebo uma pessoa, eu consigo promover o acesso dessa pessoa? O que eu posso fazer para mudar isso? Eu posso mudar o meu lugar de apresentação, eu posso pensar em uma segunda apresentação, eu estou acessando pessoas que precisam do recurso de acessibilidade que eu estou disposto a oferecer. Então também criar um canal de comunicação com esse público, que é um público que foi excluído por muito tempo de todas essas atividades culturais, porque esse era um pensamento que não existia até alguns anos atrás. E em relação aos editais, tem sido exigido uma reserva de verba de 10% do valor total do orçamento para ser aplicado em acessibilidade. Então, é a nossa oportunidade de estudar, de se capacitar, de ter um consultor de acessibilidade para entender o que a gente pode fazer em relação à acessibilidade, em relação a democratizar de verdade as atividades culturais, os espaços culturais que nós estamos dispostos a ocupar com esse projeto que a gente quer desenvolver e quer captar recursos. Pode passar. E aí, você tem o objeto, tem o público, tem o local, tem a ideia de que você precisa democratizar, tem a ideia de que você precisa tornar isso acessível, e aí você vai fazer o seu projeto chegar para as pessoas, né? Porque até agora está tudo na sua ideia, no seu imaginário de como isso pode acontecer e como que você vai falar para todo mundo que isso vai acontecer. Você precisa ter um plano de comunicação, precisa pensar em como que você vai começar a divulgar as etapas do seu trabalho. Ou se você não divulga etapas de trabalho, se você divulga o resultado do objeto, a hora que ele vai acontecer.
a hora que eu vou lançar minha música, a hora que eu vou lançar meu videoclipe, a hora que eu vou estrear um espetáculo de teatro. Ou as pessoas vão acompanhar todo o meu processo, enfim. Cada artista, cada produtor, cada fazedor vai ter a sua estratégia de comunicação, o seu plano de comunicação. Mas todos precisam ter um plano de comunicação e um direcionamento claro de como você vai comunicar as pessoas desse projeto. Daí eu deixei aqui uma provocação de algo que eu acho que todo mundo já escutou. Ah, mas em Lorena nunca tem nada dessas coisas de cultura, né? E aí o Cássio se apresentou pra gente há mais de 10 anos desenvolvendo arte e ainda hoje a gente conversa com pessoas e fala, eu trabalho com produção cultural. Nossa, mas aqui não tem nada. E é para essa pessoa que responde que em Lorena não tem nada, que em Guará não tem nada, que em Piquete não tem nada, que a gente precisa fazer chegar a comunicação de tudo que a gente está produzindo. E é um desafio que a gente vive esse desafio ainda. Eu vivo, o Cássio vive, as outras pessoas que já produzem aqui também já devem ter experimentado esse desafio de fazer chegar em todo mundo. Eu ainda não tenho resposta para isso, eu não sei como que a gente chega em todo mundo, mas enquanto mais você ampliar o seu plano de comunicação, visando a democratização, pensar no digital, pensar num carro de som, pensar numa panfletagem, pensar no outdoor, pensar em colocar isso na imprensa, nas rádios, são muitas possibilidades, mas nenhuma que eu possa falar que é a certeira que vai chegar em todo mundo que você pretende chegar. Mas quando vocês forem pensar no plano de comunicação do projeto de vocês, lembrem das pessoas que falam que aqui não tem nada, enquanto a gente está fazendo um monte de coisa acontecer. Pode passar, por favor. E aí, sobre o processo de escrita do projeto. É importante vocês terem todas essas informações organizadas na cabeça de vocês, ou já num bloco de notas, num caderno, num registro. Mas é imprescindível que vocês leiam o edital que vocês desejam submeter o projeto de vocês. Leia inteirinho mesmo, pegar aquele PDF de 40 e poucas páginas e deleitar naquele texto. A hora que vocês perceberem que são blocões de números de legislação e de siglas de governo, arrasta um pouquinho para cima e vai para a parte que interessa, que é a data de inscrição desse edital, o objeto que esse edital está contemplando, quem pode se inscrever, quem não pode se inscrever, como o projeto pode ser inscrito, como o projeto não pode ser inscrito, quais são os quesitos de avaliação. Os editais, eles são maravilhosos, eles são gigantes, eles têm uma escrita cansativa, porque é muito formal, muito técnica, mas eles descrevem absolutamente tudo que a gente precisa saber para escrever e inscrever o projeto. Ele vai dizer qual o critério dos pareceristas, são as pessoas que vão avaliar o projeto, se eles vão pontuar de 0 a 10, se eles vão pontuar de 0 a 5, se eles vão levar em consideração o peso 2 da nota do seu projeto. É a relevância social ou é a inovação artística? Tudo isso vai estar esclarecido no edital. Vai ter canal para você tirar dúvidas. Vai ter legenda para os projetos, assim. Então, por exemplo, eu vou abrir um edital para a gente olhar, que é um edital de economia criativa do PROAC que ainda está aberto. Por isso que eu vou abrir esse edital para a gente ler juntos depois. E aí, dentro do próprio edital, ele já diz, entende-se por economia criativa, tarará, tarará, projeto, documento formatado, não sei o que, relevância social, entende-se por relevância social. Então, o edital ele vai te explicar detalhadamente tudo que ele quer que você apresente na construção do seu projeto, naquele objeto pronto, para ser encaminhado para os pareceristas. Então, tendo todas as clarezas de informação sobre o seu objeto artístico, a leitura do edital é o pontapé para você já fervilhar a mente de como você vai escrever e tudo que você vai escrever.
Ler o edital é muito importante, apesar de ser cansativo. É muito importante. A objetividade do seu projeto também. A objetividade geralmente é uma dificuldade do artista, mas você alcança a objetividade com a prática da escrita, que é você falar objetivamente. Eu quero produzir o videoclipe do artista de Guaratinguetá, atuante há tantos anos, da música tal, com a relevância social tal, envolvendo X artistas do interior do estado. Você foi objetivo na colocação do que você deseja produzir naquele projeto. O que é o seu projeto? A produção do videoclipe do artista tal, parará. Isso é importante porque a inscrição dos projetos nos editais de lei de incentivo, vou dar o exemplo do PROAC, é uma concorrência tal qual um vestibular de medicina. Então, os pareceristas, eles leem centenas de projetos. Se ele chega no o seu projeto é o 56º projeto que ele está lendo, se você conta uma história para lá no final você falar que é um videoclipe do artista do interior do estado, tarará, ele já está exausto. Ele já cansou de ler aquilo, ele está procurando a objetividade do seu projeto e cadê o que você quer fazer. Então, ser objetivo logo na apresentação do objeto do edital te coloca uma segurança de que quem pegar o seu projeto, mesmo estando cansado, vai entender de primeira aquilo que você pretende fazer. E aí, essa clareza, essa objetividade, ela pode começar a ser trabalhada considerando esses primeiros passos, de o que é, onde é, como ele se desenvolve, e aí você segue aplicando em tudo, que são as outras etapas que a gente falou lá no início. Democratização do acesso, relevância social, quem é o público, conseguir sintetizar isso o máximo possível na apresentação do seu projeto. E aí, fasear o projeto. Então, você já tem o seu objeto ali pensado e iniciado numa formatação de projetos, e você vai fasear esse projeto entendendo as etapas desse objeto. Então, se você vai fazer um evento cultural, você pretende fazer um evento como nos moldes do Capivara, que envolve diversas manifestações artísticas gratuitamente no espaço público. Aí você vai fasear esse objeto pensando na primeira etapa. Reunião de alinhamento entre a equipe de produção para definir o tema do evento. Ele envolve várias manifestações, mas ele tem um propósito. O propósito do Capivara esse ano é X. Aí definir o propósito em que época do ano que ele vai acontecer. Ele vai acontecer no segundo semestre, entre o dia 20 de setembro e o dia 20 de outubro. A gente vai achar nessa margem aí a data que vai acontecer. Onde que a gente quer fazer? A gente quer fazer na Praça da Estação. Então, o próximo passo é marcar uma reunião com a Secretaria de Cultura, entender se o espaço está disponível nesse período que você tem interesse de fazer e entender com a Secretaria de Cultura com o que eles podem contribuir para o evento. Fechamento das ruas, segurança pública, guarda municipal, o som, a infraestrutura do palco, ou nada, só o ponto de energia elétrica na praça e o resto a gente tem que investir em tudo. E já prever no edital, mesmo tendo a possibilidade de trocar uma ideia com a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Cultura falar, não, claro, a gente faz a licitação para o palco, para o som, trará. Já prever no edital o palco, o som, os artistas, a alimentação, a sinalização, a cenografia, e aí você começa a enxergar tudo que você precisa na execução do seu projeto e vai transformando isso em fases de pré-produção, produção, execução, pós-produção, para você ter uma visão dos custos que esse projeto vai ter para você. Custo de equipe, custo de serviço, custo de infraestrutura, custo de logística, como que essas pessoas vão sair de onde elas estão e vão vir para cá para gravar o meu videoclipe. Ah, não, eu vou gravar o videoclipe na locação tal que eu tenho vontade de fazer nesse lugar. Então, quanto custa esse lugar? Quanto custa viajar até esse lugar com um número X de pessoas? Ah, todo mundo na minha equipe tem carro. Ah, então eu vou precisar de 4 carros, eu tenho que prever pedágio e combustível na minha planilha. Ninguém tem carro, eu não quero que ninguém vá dirigindo para todo mundo se deleitar no processo. Preciso locar uma van. Quanto custa uma van? Para construir o orçamento, você tem que fasear o seu projeto nessa dimensão toda e ter uma noção de custos. Se você não tem nenhuma noção de custos, é a primeira vez que você está fazendo um projeto,
Você precisa de uma antecedência boa da construção desse orçamento para você conseguir orçar esses custos e colocar ali valores reais de mercado, porque depois de aprovado você fica bem limitado para fazer alterações de orçamento. Você pode fazer alterações de orçamento, mas é limitado e é mais um transtorno para o seu processo de produção. Então, você conseguir deixar o seu projeto mais redondo e mais real do mercado possível é uma super vantagem, porque também é um critério de avaliação dos pareceristas. A viabilidade daquilo que você escreveu para aquilo que você está colocando no orçamento. Então, você vai fazer 16 apresentações de um espetáculo de teatro. E aí você olha o orçamento, os artistas estão ganhando R$300. Então, não tá batendo ali. Tipo, você vai colocar os atores para apresentar 16 vezes e os atores vão receber R$300. Ou você fala que vai fazer 16 apresentações em 16 cidades diferentes e a sua reserva de verba para logística é de R$500. Você não vai viajar nem para 4 cidades com o seu elenco. E aí isso também perde ponto na avaliação dos pareceristas. Por isso que fasear, pensando em pré-execução, pré-produção, execução e pós, é muito importante. Sempre lembrar da pós, que é um desafio ainda para os projetos aqui, principalmente porque são os projetos que a gente capta menos recurso, a maioria das vezes. Considerar a pós, que o trabalho da pós é pagar todo mundo, fazer o fechamento, mandar todos os contratos, receber todos os contratos de volta, fazer uma planilha de execução de orçamento que vai acompanhando tudo que está sendo gasto, tudo que está sobrando, tudo que foi a mais, que não foi previsto, que vai cuidar dos reembolsos, que vai cuidar do fechamento do projeto no sentido de fazer os relatórios, fazer o relatório de execução financeira, fazer a prestação de contas, cobrar as entregas que ainda não foram finalizadas, no caso de produção audiovisual, de um videoclipe ou de uma gravação de música, que vai fazer, depois que você faz a gravação, terminou o set, ai que lindo, a gente fez nosso clipe, terminamos, maravilhoso nosso trabalho. É a pessoa da pós-produção que vai fazer o acompanhamento. Você vai entregar para mim a primeira versão do clipe nesse dia e reunir a equipe para assistir a primeira versão e devolver para a edição para fazer os ajustes necessários, marcar o lançamento, fazer o lançamento, fazer os devidos agradecimentos, as devidas entregas, dependendo dos patrocinadores. E, por fim, fazer toda a entrega do material e esperar o recebido, prestação aceita, bora para o próximo projeto. Então, sempre considerar no cronograma um cachê para o produtor ou para o coordenador geral de produção, para o controller que vai fazer esse fechamento do projeto para concluir de fato a entrega e não só o momento de euforia da gravação ou da execução daquele objeto que você tanto sonhou. E acessar a plataforma de inscrição também é crucial. Eu acho que ela deveria estar junto aqui, depois do leia o edital, acesse a plataforma. Porque cada edital tem uma maneira de ser submetida à proposta. No caso do PROAC, eles têm um sistema desde 2021, eu acho, né? Você lembra disso? 2021. Eu acho que é desde 2021 o PROAC desenvolveu o próprio sistema de submissão de projetos. Então, você cria uma conta nesse sistema e vai fuçar, vai mexer nesse sistema como se você estivesse acessando uma rede social nova. Vai ver quais os formatos de arquivo eles pedem para subir, o que é um anexo, ou o que tem que ser escrito nos campos da própria plataforma, como que você vai colocar os links. Eles pedem portfólio. Eles pedem para eu colocar o portfólio de 3 pessoas que compõem a minha ficha técnica. Eu vou poder subir 3 arquivos, eu tenho que juntar tudo num arquivo só. Os termos de compromisso, de participação das pessoas que vão compor a minha ficha técnica. Eu tenho 30 pessoas na minha ficha técnica, vou ter que subir 30 PDFs, um por um, eu vou subir tudo num só. Às vezes, no próprio sistema, você já percebe aquilo que é separado ou que é dentro de um mesmo bloco de pensamento. Por exemplo,
Em alguns editais, o plano de democratização e de acessibilidade é um bloco só, então você não precisa discorrer 2 vezes sobre as suas propostas. Você faz um único texto explicando como que você está democratizando e tornando o seu objeto artístico acessível. Ou ele vai pedir para você explicar a democratização, explicar a acessibilidade, explicar a relevância do seu projeto e explicar o público-alvo. Ele vai perguntar para você em quais cidades você vai executar o seu projeto. Aí você discorre um texto maravilhoso explicando demograficamente a sua escolha das cidades e você abre a plataforma, você só precisa clicar. Guará, Lorena, São José dos Campos, tarará. Então você acessando a plataforma, você poupa trabalho, otimiza o seu processo de escrita, fica íntimo da plataforma, porque a hora que os projetos começam a subir nos sistemas de inscrição digitais, tudo dá errado, a plataforma cai, o seu acesso não funciona, você manda salvar a última edição, a última alteração, não salva. E aí você entendendo como que a plataforma funciona, você vai subindo aos poucos, eu fiz a relevância, vou colocar a relevância na plataforma. Ou vou fazer tudo de uma vez, a hora que der para eu fazer, porque temos a nossa dificuldade de agenda, que é trabalhar para 1000 coisas e ser artista ao mesmo tempo. E aí, se dá errado, você não entra em pânico, você já tá manjando o que tá acontecendo naquela plataforma, ela só não tá salvando a minha alteração, vou fechar, vai entrar daqui meia hora, vou ficar atualizando o sistema. E aí você não tem surpresas também muito tristes, que foi o caso de uma artista conhecida, que ela não sabia que esse ano a inscrição do orçamento na plataforma era linha por linha do orçamento. Geralmente, até ano passado, a gente mandava o orçamento para o PROAC em planilha. A gente desenvolvia a planilha de orçamento, fazia o download dessa planilha em PDF ou em Excel e anexava no sistema. Tinha um campo para você fazer o upload do arquivo. Esse ano foi a primeira vez que eles sistematizaram o orçamento nos moldes da Lei Rouanet, que é você inserir linha a linha do orçamento dentro do sistema. Então, esse ano a gente abria a parte de orçamento no sistema de inscrição do PROAC e ele abria vários campos para você colocar se aquele gasto ele era pré-produção, produção, execução, comunicação, acessibilidade, democratização, outros. Aí você selecionava onde esse gasto estava e ele abria uma outra aba para você selecionar a que se referia aquele gasto. E aí você digitava, visagista, que era a pessoa que cuida de cabelo, maquiagem e construção física de um personagem, no audiovisual, no teatro. Digitava visagista, não aparecia, porque nas nossas planilhas a gente está acostumado a nomear esse profissional como visagista. Aí você procurava por maquiador, aí tinha maquiador. Então o seu visagista já virou maquiador no PROAC desse ano. Depois de você escolher a função, ele perguntava se aquilo que você estava cadastrando como gasto, se aquilo era um cachê, uma verba de serviço, uma verba de locação, metro quadrado, quilômetro. Ele perguntava em qual escala estava aquele gasto que você estava prevendo. Depois de você selecionar isso, você colocava a quantidade de vezes que aquilo seria pago, por fim o valor daquele item. Então, uma linha de orçamento virou cinco funções que a gente precisava preencher dentro do sistema. O que a gente só clicava num botão e mandava subir um arquivo, virou um trabalho de mais de meia hora, para subir um orçamento. E aí, o exemplo triste dessa artista, ela não sabia que estava funcionando assim, muito atarefada, deixou para fazer a inscrição dela também no último dia, nas horas finais, ela não deu conta de subir o orçamento para a plataforma e perdeu um projeto que ela tinha dedicado ali dias de trabalho também para conseguir escrever e tal, e não deu tempo de subir o orçamento. A gente submeteu ontem a proposta de um filme que a Pri desenvolveu, e também na última hora, assim, foi decidido arriscar no edital de última hora, e o orçamento dela tinha 86 linhas, e era 10 e pouco da noite, e o orçamento não estava na plataforma ainda.
Eu estava terminando as inscrições dos projetos da CIA, que a gente tem equipe, faz multirão para fazer as inscrições dos projetos. Eu estava terminando as inscrições do projeto da CIA e falei para ela, me passa o seu login agora, que enquanto você está fazendo as outras etapas do projeto, eu vou subir todas as linhas do seu orçamento. E aí a gente, uma do lado da outra no escritório, a gente nem se falava, era tipo missão impossível, esse negócio vai ter que dar certo, e a gente conseguiu subir tudo e deu certo. É uma Olimpíada, gente. É uma Olimpíada. E deu tudo certo, enfim, mas conhecer a plataforma é importante para não ser pego de surpresa, não entrar em pânico, não ter retrabalho, não produzir coisas que não são necessárias de serem produzidas. E eu acho que muita gente perdeu a inscrição esse ano, acho que por N fatores, mas um dos fatores é justamente por não ter entrado na plataforma antes para saber como que estava funcionando esse ano, né? Sim. Sabendo que teve uma alteração de gestão do governo do estado, que a Secretaria de Cultura mudou, que agora é uma outra coisa. Eles, ano passado, eles até permaneceram com a mesma plataforma, com as mesmas coisas. Mas esse ano eles fizeram quase uma revolução ali dentro da plataforma. Sim. Então ficou muito diferente. Não. Pra eles pode ter facilitado alguma coisa. Sim, pra gente nem um pouco. Pra gente nem um pouco. Em algumas coisas eles tiraram algumas coisas. Por exemplo, a documentação eles deixaram pra mandar depois. Sim. Algumas coisinhas, contrapartida não existe mais, mas eles colocaram o plano de democratização no lugar. Mas o orçamento foi assim, a gota d'água pra gente. Foi a gota d'água. Foi a gota Baixou d'água. muito. Não, Essa forma foi o mais impactante Sim. no processo. Foi. Porque antes de ser desse jeito, a gente subia o arquivo. Sim. E aí a gente já ficava aborrecido com a forma de cadastrar a equipe técnica. Que cadastrar a equipe técnica também no PROAC sempre foi nesse sistema chato. Que você coloca o nome completo da pessoa, o CPF da pessoa, a função que ela vai exercer no seu projeto, tudo selecionando também. Não é nada simples que você vai simplesmente escreve. Não dá, não dá, você tem que ficar selecionando tudo. E aí esse ano eles adicionaram dados a mais nesse sistema da equipe técnica também. E transformaram o orçamento no mesmo esquema do cadastro da equipe técnica. Nos outros anos, quando a gente chegava na etapa da equipe técnica, a gente já se preparava para fritar ali naquele sisteminha. E aí, esse ano, quando a gente chegou na fase do edital e era igual... Esse ano a equipe técnica não foi nada perto do orçamento. Não foi nada. Não foi nada. Eu falei exatamente isso pra Pri ontem, cadastrando a equipe técnica dos nossos projetos. Falei, nossa, eu me arrependo muito de ter reclamado da equipe técnica em outros anos, porque... Se foi por isso que eles transformaram o orçamento no que é hoje, nunca mais eu vou reclamar. Tem outros exemplos também de pessoas que não acessaram a plataforma e tiveram problemas, tanto com o que eu e a Comebol ontem você me ajudou, que é eles fizeram uma atualização de cadastro. Então, como eu já tenho a minha conta há um tempo, eu achei que tudo bem, tá lá, já fiz o meu cadastro. Mas não, eles pediram novos dados e várias coisas e aquilo não teve uma notificação, não entrei na plataforma que me notificou. Mas como ela já tinha entrado, fuçado e se atualizado... um recebimento de um e-mail, né? Tipo, atualize seus dados na plataforma. Não consegui, eu não ia conseguir submeter, ele ficava só dando ele. Não, falou, você precisa alterar, senão você não consegue colocar o projeto ali. Só quando você ia colocar o projeto que aparecia para você. E outra coisa que pode acontecer, de repente, ou um problema mesmo na plataforma de acesso, que alguns amigos também já tiveram, né? E aí demora, você precisa mandar um e-mail, esperar ser respondido e... Desde deixar para a última hora. Aí às vezes você não tem isso, ou um problema pessoal mesmo, tipo, sei lá, um amigo perdeu o acesso do e-mail dele. Só que daí, como lá tá tudo cadastrado nos seus documentos, você não consegue criar uma nova conta. Você até consegue, mas aí você precisa de uma outra pessoa, um CPF, alguém pra te representar. Se você cria uma nova conta, na hora que você vai se cadastrar como proponente, tipo, perdi o e-mail, vou cadastrar outro e-mail aqui. A hora que você coloca o seu CPF, ele fala, o CPF já tá cadastrado na conta de outra pessoa. Aí você não consegue se colocar como proponente ou colocar aquele proponente que é seu amigo, seu parceiro, enfim, você perde do mesmo jeito.
Esse lance do acesso também, a importância de acessar a plataforma por causa disso. Esse amigo nosso fez o cadastro na plataforma com o e-mail dele de faculdade, ele terminou a faculdade, o e-mail dele foi suspenso. Ele não consegue mais acessar. Para ele resolver isso, ele tem que mandar um e-mail para o TI da plataforma, explicando a história dele, tirar foto do documento, mandar tudo para o TI da plataforma resolver esse BO com ele. É um problema que vai ser resolvido em 5 dias. Vai ser desde para entrar na plataforma no dia do edital fechar, você não vai resolver com certeza. E tem outro problema também que eu acompanhei a resolução, que era, eu tinha um proponente cadastrado na minha conta. Eu cadastrei um proponente, a Carol Lobo, a Cris Vale. Cadastrei a Cris Vale de Taubaté, uma produtora audiovisual, no meu sistema, uma vez que ela fez junto comigo o projeto. Pediu para eu revisar o projeto e fazer inscrição para ela. No ano seguinte, ela fez sozinha. Ela aprendeu o caminho, escreveu o projeto, acessou a plataforma, só que daí ela não conseguia cadastrar a proponência dela, porque já estava no meu sistema. E eu não conseguia excluir a proponência dela do meu sistema. Aí, juntas, entramos em contato com o TI da plataforma, eles apagaram a proponência dela do meu sistema, e aí ela pôde cadastrar no sistema dela. Mas tudo dias correndo, não dá para fazer isso de última hora. Então, ler o edital e acessar a plataforma, eu coloquei na ordem errada, tinha que estar um do lado do outro, porque qualquer coisa que acontecer, vocês têm tempo para resolver, para entender, para tirar dúvida. Ser as primeiras coisas, né? Serem as primeiras coisas. Para não passar pela frustração de ter um projeto pronto e não conseguir mandar, que é de fato muito frustrante, porque só a gente sabe o quanto a gente abdica e investe para conseguir escrever um projeto, para colocar nesses editais. Aí outro exemplo de plataforma que é importante olhar tudo também. As inscrições municipais de Paulo Gustavo e Aldir Blanc geralmente são por formulário do Google. E aí o formulário do Google, para você avançar, você precisa preencher os campos. Digita qualquer coisa nos campos. Coloca a letra A em todos os campos e vai avançando a página, porque daí você consegue ver o formulário inteirinho. Aqui é um anexo, aqui eu tenho que escrever o texto, aqui eu tenho que selecionar. Vai avançando até você chegar na última página, na hora que aparecer o botão enviar, daí você não clica, porque você só digitou A no formulário inteiro, mas você chegou na última página, então você já sabe tudo que você tem que anexar ali, tudo que vai anexar, tudo que é link, tudo que é texto. Isso vale para o formulário também, não é só para os sistemas tipo do PROAC, tem o Prozas também, que é um outro sistema que é quando você quer concorrer o edital da Caixa, o edital do Instituto Cultural Vale. Outras instituições, o Banco Itaú também, utilizam o Prozas, que é uma outra plataforma paga, né? Então, esses clientes grandes pagam para utilizar o Prozas, que é mais ou menos no mesmo esquema que o PROAC desenvolveu o seu sistema. Você vai lá, faz o seu cadastro, cadastra a sua proponência, consegue acompanhar todos os editais que estão abertos, escrever o seu projeto, acompanhar as fases do projeto também, enquanto ele está sendo avaliado. Você sabe que está em avaliação, não aprovado, aprovado, aberto para recursos. Você consegue acompanhar tudo isso dentro das plataformas. Ele não é pago pra gente. Ele não é pago pra gente. A gente, enquanto fazedor, produtor, artista, não paga para usar o Prozas. Quem paga para usar o Prozas é a pessoa, a empresa que está interessada em abrir um edital e receber esses projetos. Pra gente é tudo gratuito. E aí um extra que eu não coloquei aqui, mas que é legal saber e pode aliviar um pouco na ansiedade, quando faz a inscrição em editais de política pública, todas as fases do processo de avaliação, elas são publicadas no Diário Oficial. Então, antes de chegar nos sites, antes de chegar por e-mail, de chegar nos grupos de cultura, vai estar publicado no Diário Oficial. Então, a gente pode acessar o Diário Oficial na internet, normalmente. Só procurar pelo Diário Oficial do Estado ou o Diário Oficial da cidade, que tem um edital aberto, e fazer a busca por palavras-chave. Você pode colocar o nome do edital, tipo, edital, lei Paulo Gustavo, número tal, se você souber o número do edital que você se inscreveu.
E aí ele vai mostrar todas as publicações que foram feitas com essas palavras em ordem não sumiu distribuição, em ordem de atualização, da publicação mais atual para mais antiga. Então você consegue acompanhar pelo Diário Oficial em que fase está o processo de análise dos projetos, quando já está caminhando para o final, que você já sabe que está próximo da data de publicação do resultado, você consegue descobrir pelo Diário Oficial quais projetos estão abertos para saneamento de falhas. Tipo, pontuou legal, mas não mandou tal coisa e tal coisa. A gente está dando uma segunda chance para esse projeto aqui, porque a gente gostou. Tipo, tá legal essa proposta. Aí você já consegue se antecipar pelo Diário Oficial, e geralmente no Diário Oficial eles colocam o prazo de saneamento de falhas, tem 5 dias úteis a partir da data desta publicação. Então, no dia seguinte ou no mesmo dia, você já vai atrás daquela documentação necessária que eles sinalizaram ali. Hoje, no caso das autodeclarações para as cotas raciais, para as cotas de pessoas com deficiência, geralmente no Diário Oficial é onde saem as próximas etapas dessas autodeclarações. E isso varia de edital para edital. Tem edital que vai fazer a convocação para análise presencial dessas pessoas, e tem edital que não. A autodeclaração é o que vale e a gente vai seguir a partir disso. E aí, quando é necessário uma avaliação presencial dos pareceristas estarem com essas pessoas, você fica sabendo também pelo Diário Oficial. E é um bom jeito de dar uma amenizada na ansiedade, porque demora um dia inteiro para chegar nos portais de comunicação e você fica sabendo de madrugada porque já saiu no Diário Oficial aquela informação. Passa para mim, por favor. Eu acho que agora já é a proposta da prática. Não, são as dicas. Esses 3 editais principais que eu tenho falado para vocês: PROAC editais, Lei Aldir Blanc e a nova Lei Paulo Gustavo, mas que vai se manter. São editais que acontecem todos os anos, geralmente no mesmo período, ou com uma alteração de 1 mês, 2 meses para frente, 2 meses para trás. Mas eles são fixos. Você sabe que todo ano, e vai continuar sendo, assim seja, amém, todo ano teremos esses editais dessas políticas públicas para a gente submeter os nossos projetos. Então, organize seu projeto. Se teve uma ideia ali em março, tipo, já vou registrar isso aqui, vou rascunhar, vou escrever no meu bloco de notas, já vou abrir um Word no Drive, vou começar a registrar isso aqui, porque daí a hora que abre o edital, você não precisa achar um tempo na sua agenda lotada para você pensar e ter uma ideia. E é isso que eu vou fazer. Eu tô falando isso, mas eu nunca faço isso pra mim. Todo ano chega o edital, e eu fico, eu faço edital pra todo mundo, menos pra mim. E eu sigo fazendo pra todo mundo, menos pra mim. Porque eu não paro pra pensar naquilo que eu, enquanto artista, gostaria de fazer. E daí, a hora que abre o edital, parece que dá play no cronômetro do fim do mundo, assim. Tipo, cada segundo tá correndo 1 hora. E eu não consigo pensar, porque daí eu tô ansiosa com a demanda de tudo que tem pra fazer, de todas as pessoas que eu tô comprometida em ajudar, e eu não consigo ter a minha ideia, que é tipo, vou fazer... Eu até conversei com o Cássio esse ano. Vou fazer um livro infantil sobre emoções caipiras. Eu não consegui desenvolver. Eu não consegui melhorar isso, tipo, muito pouco. Um livro infantil sobre emoções caipiras, mas o que eu vou falar, pra quem que eu vou falar, onde eu vou pesquisar, quem vai ser minha fonte... quem vai ilustrar, que história eu vou contar igual um glossário, ou eu vou desenvolver uma narrativa para falar sobre as emoções caipiras. Não consegui pensar na minha rotina de trabalho. Então, exercitem as ideias de projetos. A Pri é um exemplo, a Pri e o Cássio são exemplos de exercício de ideias de projetos, assim, de verdade. A gente está conversando, aí de repente... olhando pro nada, assim, e fala, acabei de ter ideia de fazer um filme, contar a história de todas as lendas do Vale do Paraíba, eu acho que seria muito legal, igual Cidade Invisível da Netflix, abre um bloquinho de nota do celular, escreve tudo e volta pro rolê. E aí, a hora que abre o edital, ela já sabe o que ela quer fazer, ela só precisa fundamentar. Então,
façam isso. Façam, tipo, reunião com os amigos artistas, com os parceiras de trabalho. Teve uma ideia, registra essa ideia e aí, se tiver tempo ao longo do ano, vai desenvolvendo até essa ideia. Se viu um vídeo interessante que apareceu ali no Instagram de algum pensador ou algum estudioso da área, salva esse vídeo e fica com ele ali, tipo, eu vou assistir esse vídeo depois para fundamentar aquela ideia que eu tive. Porque os editais acontecem anualmente e a estrutura é praticamente a mesma. Às vezes a gente tem essas surpresas de mudou o formato de orçamento, caiu contrapartida, entrou democratização, mas daí é pouca coisa que você precisa ajustar. Se você for fazer sozinho ou sozinha, 1 ou 2 projetos, se você estiver começando também, principalmente, porque é muita demanda, né? A gente falou de pensar num objeto, pensar no público, pensar no espaço, pensar na comunicação, na acessibilidade, na democratização, no cronograma, no orçamento. É muita coisa para você desenhar, definir, formatar, desenvolver, fundamentar. Então, e as etapas da inscrição também. Isso aqui é pensando numa redução de danos, tá? Porque se você quiser fazer 10 projetos sozinha, você vai fazer 10 projetos sozinho. Mas isso aqui é uma dica pensando em redução de danos, diminuindo o estresse, a carga mental, a frustração. Então, tipo, 1 ou 2 sozinho é um volume de projetos que você vai conseguir se dedicar e fazer direito, sem ficar estressado ou chateado no final. Mas se você tiver uma galera, tipo, pensando em coletivo, pensando em pessoas que acreditam no mesmo sonho, assim, pessoas que acreditam na cena do hip hop aqui no interior do estado, envolve essa galera para você distribuir o trabalho. Essa pessoa vai cuidar aqui do orçamento. A gente vai escrever juntos o projeto. Toda quinta-feira a gente se encontra e a gente vai desenhar junto como que a gente quer que seja esse projeto. E essa pessoa vai ficar encarregada de fazer o orçamento. Ela vai ler tudo que a gente pretende fazer e vai transformar isso aqui numa planilha orçamentária. E no dia, eu vou deixar o meu login com 3 pessoas. Essa pessoa vai fazer só o orçamento, essa pessoa vai subir as outras informações e eu vou fazer a relevância, vou fazer o checklist de tudo, vou voltar fazendo um passadão para ver se está tudo certo, vou fazer uma revisão e vou clicar no botão de enviar. Se você tiver uma galera para dividir, dá para fazer a insanidade que a gente faz todo ano, que é submeter 50 projetos no PROAC. Assim, tipo, a gente vai no volume para aprovar os projetos que a gente consegue executar ao longo do ano. Se tem uma galera, isso se torna possível. Que aí a gente fica no grupo do WhatsApp ali, onde você tá, onde você parou, quem tá precisando de ajuda, já terminei isso aqui, cadê os portfólios? Porque aí a gente vai abrir um edital e vai ler, vocês vão entender as coisas específicas de cada edital. Precisa de portfólio dos 3 principais componentes da ficha técnica. E aí essas pessoas precisam montar um portfólio, elas precisam parar e fazer uma linha do tempo da vida delas, profissional, e encontrar provas de que ela é artista desde tanto tempo, foto, publicação em imprensa, publicação nas redes sociais, montar esse material. E aí é legal você ter, se você tem uma equipe, você ter uma pessoa que vai fazer um acompanhamento. Você já fez seu portfólio? Cadê seu portfólio? Me manda seu portfólio, deixa eu ver seu portfólio. Os termos de participação. O PROAC é um edital que pede, exige os termos de participação. Então você convida a ficha técnica que vai compor o seu projeto e essas pessoas precisam assinar um documento dizendo: eu, Giovana Mara da Silva Rosa, residente na rua Antenor de Vasconcelos de Guaratinguetá, CPF tal, RG tal, me comprometo a atuar no projeto Cúmulo Nimbus como atriz e produtora executiva da CIA Cássio B de teatro. Ponto. Guaratinguetá, 12 de agosto de 2024, e a minha assinatura embaixo. A assinatura, no caso do PROAC, não pode ser colada, então você não pode recortar a sua assinatura de um documento e colar ela ali digitalmente. Você tem que assinar dentro de alguma plataforma de assinaturas digitais
digitais, ou dentro do Gov, que é de graça, todo mundo tem conta, todo mundo pode fazer. Aí você sobe lá seu PDF, faz a assinatura no Gov e precisa reunir esse termo da equipe técnica inteira. Então você tem uma equipe técnica de 30 pessoas, incluindo elenco, equipe, produção. Você precisa dos 30 termos assinados antes da data de fechamento do edital, para você organizar tudo isso num documento só e carregar na plataforma. Então, aqui a redução de danos é pensando em todas essas etapas, em todas essas coisas que você tem que fritar a mente e cuidar. E aqui, se você tem uma galera, você consegue delegar as funções e se arriscar em mais projetos. Pode passar para mim, por favor. Daí agora é um convite de bora tentar fazer um projeto agora, assim, não desenvolver ele do zero até a parte final, mas tentar praticar um pouco isso que a gente conversou no início de objeto, de trazer com clareza um objeto que vocês têm vontade de inscrever no edital e apresentar, criar uma apresentação de projeto, assim. Eu sou uma parecerista, vamos fingir que eu sou uma parecerista. Criar uma apresentação de projeto, sintetizando... Vai voltando para mim um pouquinho? Ó, aí. Sintetizando isso aqui. O que é, onde é, como ele se desenvolve, e aí seguir aplicando em tudo vem o público, democratização de acesso e acessibilidade. Tentar fazer Democratização de acesso é o quê? A democratização do acesso é um plano de ação pensando em ampliar o alcance do seu projeto, em tornar o seu projeto diverso em relação à composição de equipe e também a público. Eu dei o exemplo que quando você pensa num objeto, tipo num espetáculo de teatro, você fala, eu vou comunicar isso aqui, o público-alvo do meu espetáculo é mulheres, adolescentes e pessoas que já passaram por algum tipo de abuso sexual, abuso emocional, violência doméstica. Aí você decide isso, dá uns passos para trás e enxerga o que fica de fora a partir do momento que você nichou o seu público. Ficam de fora homens que praticam violência, ficam de fora homens que não têm interesse nesse assunto, ficam de fora crianças, porque tem uma classificação indicativa, ficam de fora pessoas que não têm envolvimento com esse assunto, não têm proximidade, não têm interesse, têm resistência. Então, sei lá, pessoas de direita, extrema-direita vão ficar de fora do seu público. Como que você envolve essas pessoas no seu projeto também? Você sugere uma ação formativa, vou fazer uma ação formativa ou uma ação de conscientização, uma palestra, uma oficina, uma contação de história, um ensaio aberto, nesse bairro aqui que tem um índice alto de abuso, tem um índice alto de violência contra a mulher. Ou a gente decide fazer o Cúmulo Nimbus lá no Teresa d'Ávila, de graça. Só que daí é um espaço, um teatro privado, particular, numa área nobre da cidade, que às vezes outros grupos têm resistência de ir até o Teresa d'Ávila, porque sente que não é um espaço que ele pode ocupar. Como que eu vou democratizar isso? Como que eu vou falar para essa galera que ela pode estar aqui? Então, eu vou fazer uma divulgação em bairros específicos, ou eu vou levar um ensaio aberto para esse bairro, eu vou disponibilizar uma condução, de repente, vou colocar uma van passando em determinados bairros para trazer essa galera para cá. É esse o pensamento de democratizar o acesso daquele objeto que você está fazendo. E aí, na sequência, vem a acessibilidade, que é o que a gente falou também de acessibilidade em termos de comunicação, se uma pessoa surda consegue consumir aquilo que você está oferecendo, uma pessoa cega consegue consumir, se o espaço que você escolheu é um espaço acessível também, tudo isso levar em consideração no plano de acessibilidade também. Mas aí, antes da gente partir para a prática, eu queria só passar por um edital com vocês. Todo mundo já viu um edital aqui? Quem que ainda não viu o edital? Que nunca leu o edital? Nunca leu o edital também? Então, acho que vai ser legal a gente dar uma olhadinha no edital.